E aí, tudo bem contigo, né? Eu sou o professor Fabiano Pereira. Estou muito feliz por estar aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre a sua preparação para concursos públicos, mais precisamente em relação ao estudo do direito administrativo. Nós estamos neste momento falando sobre o terceiro setor. Então, na aula anterior, o que eu fiz? Eu apresentei para você aquelas nomenclaturas que de vez em quando as bancas utilizam para fazer alguma pegadinha, e a partir deste momento nós vamos começar a estudar individualmente cada uma das entidades que integram o terceiro setor. Combinado? E se você por acaso está assistindo ao nosso primeiro vídeo, você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, tá aqui ó, um quadradinho para você clicar agora e se inscrever no nosso canal. E depois que você terminar, aqui embaixo do vídeo tem um link para você baixar o meu novo e-book, que com certeza vai ser muito útil no seu processo de preparação. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre o terceiro setor e hoje nós vamos abordar a primeira das entidades que integram o terceiro setor. Vamos falar dos serviços sociais autônomos. Sempre que você ouvir essa expressãozinha, serviço social autônomo, lembre do sistema S. Serviço social. SS. Sistema S. Serviço social. Aí você vai se lembrar do SESC, do SENAI, do SENAT, você vai se lembrar do SEBRAE, você vai se lembrar de todas aquelas entidades que atuam com o objetivo de ou fornecer treinamento e qualificação para determinado setor, ou então exercer atividades de caráter assistencial, com o objetivo de prestar essa assistência a determinado setor e ou categoria. Vou te dar um exemplo. SESI. Você acha que o SESI ele vai atuar em qual área? Vai atuar na área da indústria. Se o SESI atua na área de indústria, nós vamos ter uma outra entidade também que vai apoiar o SESI na área de indústria. Qual é? É o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Tá entendendo? Então o SESI ele vai exercer atividades de caráter assistencial aos trabalhadores da indústria. Por outro lado, o SENAI ele tem o objetivo de qualificar os profissionais que vão atuar na área da indústria. Basicamente, então, é assim que funcionam essas duas entidades. Professor, uma dúvida. Pessoas que não são do setor industrial podem, por exemplo, se qualificar no SENAI? Podem. Porém, você vai perceber que na maioria das vezes as pessoas que não são do setor industrial, que querem fazer cursos no SENAI, vão pagar um pouquinho a mais do que aquelas que são filiadas ao SENAI. Geralmente é assim que funciona. Mas nós temos toda a população, indiferentemente do setor que você atua no momento. Você pode atuar no comércio e fazer um curso no SENAI, não tem problema. O que eu quero que você entenda aqui é que essas entidades inicialmente para apoiar, auxiliar determinadas categorias. É o que acontece, por exemplo, com o SESC. O SESC é o Serviço Social do Comércio. Então vai prestar atividades de caráter assistencial para os trabalhadores. Além de prestar essa atividade assistencial, vai ainda qualificar esses trabalhadores. Vai qualificar por meio de qual entidade? Do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Portanto, nós temos aí duas entidades que foram criadas especialmente para fornecer assim como nós temos o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vai atuar onde? Vai atuar lá nos pequenos produtores, trabalhadores rurais, profissionais. Então assim funciona o sistema S. Lembrando que essas entidades não integram a administração pública. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Você já sabe que as entidades que compõem os serviços sociais autônomos são atividades assistenciais ou de ensino. No caso, o SESI se enquadraria como atividade assistencial. Já o SENAI se enquadraria como uma atividade que tem o objetivo de qualificação na área do ensino. Como é que se dá a criação dessas entidades? Elas são autorizadas por lei, mas possuem personalidade jurídica de direito privado. Isso é muito importante, você tem que guardar. Então elas são criadas, elas são autorizadas por lei. Só que toda estrutura é uma estrutura de direito
privado. Se essas entidades gozam de uma estrutura moldada pelo direito privado, isso significa, em outras palavras, que elas não têm aquelas prerrogativas que são garantidas a quem? Que são garantidas às entidades de direito público, como o caso da União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações por direito público. E isso, eu posso te dar um exemplo, aquela prerrogativa de prazo em dobro para contestar ou para recorrer uma ação, imunidade tributária em relação ao pagamento de impostos, elas não gozam desses benefícios. Podem gozar? Podem, mas não gozam. Nós teríamos que ter uma lei específica outorgando a essas entidades esses benefícios, essas prerrogativas. Então, se você encontrar em prova as entidades do terceiro setor, ou então as entidades paraestatais, gozam das mesmas prerrogativas outorgadas às entidades de direito público. Errado. Tem nada disso não. Alternativa, melhor, enunciado errado. Recursos financeiros. Gente, como é que essas entidades do Sistema S sobrevivem? Elas sobrevivem de contribuições para fiscais, dotações orçamentárias, tá sobrando isso aqui, né? Não tem isso aqui não. Dotações orçamentárias e receitas provenientes dos cursos que elas promovem, das atividades que elas exercem. Então elas também captam receitas por meio disso. Se você, por exemplo, não é um trabalhador do comércio, mas se você quiser ficar hospedado na rede do SESC, você pode. Entretanto, você vai perceber, um trabalhador do comércio deve pagar metade do valor que você pagaria, mas você pode ficar hospedado na rede do SESC. Não há proibição. Então essa receita vai diretamente para os caixas do SESC. O mesmo acontece com o Senai. Eu vou fazer um curso no Senai. Tudo bem. O seu valor vai ser diferenciado, já que você não trabalha, não atua na área da indústria. Mas esses cursos servem também para a captação de recursos. E esporadicamente a gente percebe que o Congresso Nacional publica algumas leis direcionando recursos para essas entidades. Em alguns momentos são recursos específicos para uma certa atividade, em outros momentos, em tese, recursos genéricos, para eles utilizarem da forma que bem entenderem. E além disso, lá na folha de pagamento das pessoas jurídicas que atuam no respectivo setor, das indústrias, por exemplo, quando elas forem finalizar sua folha de pagamento, sobre a folha de pagamento vai incidir um percentualzinho que vai ser recolhido e repassado para essas entidades do Sistema S. Então é assim que elas sobrevivem, tá bem? Um ponto importante, que vira e mexe cai em prova. Concurso público e licitação. SESC, Senai, Senat, Senar e por aí vai. Precisam realizar concursos públicos? Não. Não há obrigatoriedade de realização de concurso público. Os empregados dessas entidades paraestatais são regidos pela CLT. Então são regidos pela CLT, os empregados dos serviços sociais autônomos. E, portanto, têm os mesmos direitos trabalhistas de um empregado da iniciativa privada. Eles não gozam de estabilidade. Por que não? Porque eles não passaram por um concurso público. Quando muito, passam por um processo seletivo. E com relação à licitação, professor, essas entidades do Sistema S são obrigadas a licitar? Também não. Entretanto, quando você for responder as questões de prova, lembre-se do seguinte: o entendimento que se tem hoje na doutrina é de que essas entidades, por exemplo, não são obrigadas a respeitar a Lei 8.666/93 para contratar serviços, adquirir bens, realizar obras, nada disso. Mas elas devem seguir os princípios gerais da licitação. Elas têm que seguir esses princípios gerais, mesmo porque elas recebem recursos públicos em vários momentos. Portanto, você tem que se lembrar disso. Não são obrigados a respeitar a Lei 8.666, mas devem observar os princípios gerais da licitação. A exemplo do princípio da publicidade. Vamos comprar 500 computadores. Ok, o processo tem que ser público, tem que estar disponível para as pessoas consultarem, porque pode ser que nós tenhamos participação de recurso público nessa contratação. Tem que se respeitar o princípio da moralidade, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então essas regrinhas básicas referentes a princípios têm que ser observadas, em que pese essas entidades não serem obrigadas a cumprir o que está escrito na íntegra na Lei 8.666/93. Ok?
E aí, tranquilo? Conseguiu assimilar bem o conteúdo? Que ótimo! Então, se você gostou aí dessa informação, se você acha que vai te ajudar, dê um like, dê o seu joinha aí agora. Aqui embaixo você vai postar os seus comentários, as suas dúvidas, porque em breve eu vou passar por aqui para respondê-las. E compartilha este vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque isso é muito importante para mim. Isso vai fazer o nosso canal crescer bastante e quanto mais crescer o canal, mais vídeos de conteúdo de qualidade serão disponibilizados. Combinado? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchauzinho!